Era um daqueles jantares de família em que o silêncio pesa mais do que o barulho. O restaurante era pequeno, luz amarelada, guardanapos dobrados com cuidado e um cheiro de carne grelhada misturado com perfume barato. Eu já sabia o que vinha pela frente, porque conheço meu irmão desde sempre. Ele não sabe ficar em silêncio quando sente que tem plateia. Sentamos. Eu, ele, meu pai e o velho amigo do meu pai, o general aposentado Ferraz. Fazia anos que não o via. Ele me cumprimentou com um aceno respeitoso, aquele tipo de olhar que mede a postura antes da simpatia. Pedi um suco, o garçom anotou e a noite seguiu. Por 5 minutos, parecia que ia ser suportável, mas bastou uma pergunta casual do general para acender o pavio. E então, como está o trabalho no exército? Meu irmão riu antes que eu respondesse. Ah, ela? Continua lá, traduzindo papelada. Tradutora oficial do tédio. A mesa riu. Até meu pai esboçou um sorriso curto, como quem não quer ofender, mas também não quer contrariar. Eu me limitei a respirar, devagar. Segurei o garfo, apoiei o braço sobre o guardanapo e apenas observei o movimento do suco no copo, girando, enquanto ele continuava. Sério, mano, você devia ver. Ela se tranca numa salinha, fone no ouvido, digitando em códigos que nem ela deve entender. E no final, alguém ganha uma medalha, menos ela. O general não riu, só manteve o olhar fixo em mim. Havia algo na maneira como ele me observava que me fez endireitar a postura sem pensar. Não era julgamento, era reconhecimento, como se já tivesse visto aquele tipo de silêncio antes. Meu irmão, empolgado, não percebeu. Devia ter feito direito, ou medicina, sei lá. Isso de tradutora militar é tipo ser assistente de PowerPoint. O exército precisa de soldados, não de dicionários humanos. Meu pai pigarreou, tentando encerrar o assunto, mas ninguém teve tempo de responder. O garçom se aproximou com o bloco nas mãos e perguntou, num árabe carregado de sotaque: Tusharabu al-Asir al-Burtukali al-Almar? Suco de laranja ou água? Eu respondi antes que percebesse o que estava fazendo. Al-Burtukali, shukran. O som da palavra pairou no ar. O garçom sorriu com respeito e se afastou. O general, porém, congelou. O copo na mão dele tremeu, e o som do vidro tocando o prato soou alto demais no pequeno espaço. Eu reconheço esse sotaque. Ele falou baixo, quase para si mesmo, mas todos ouviram. Meu irmão arqueou as sobrancelhas. Sotaque? Que sotaque? O general me fitou, e por um segundo o ambiente inteiro pareceu sumir. Você... foi quem interceptou a ligação de Moscou? O ar saiu do meu corpo como se tivesse levado um soco. Meu irmão riu, meio sem entender. Que história é essa, pai? Ligação de Moscou? Mas o pai não riu. O general continuava olhando para mim como quem acaba de montar um quebra-cabeça que ninguém mais percebeu. Eu não disse nada. Apenas baixei os olhos, respirei fundo e ajeitei o guardanapo sobre o colo. Meu irmão, que sempre viveu entre piadas e bravatas, ficou sem chão. O rosto dele empalideceu e, pela primeira vez, ele não tinha uma frase pronta. Meu pai trocou olhares com o general, confuso, e tentou mudar de assunto. Então, como está da aposentadoria, Ferraz? Mas o general não respondeu. Continuava me observando, a expressão agora mais respeitosa do que curiosa. Eu sabia que aquilo não devia ter acontecido. Aquele nome, Moscou, era uma cicatriz. Uma que ninguém fora do círculo de comando deveria lembrar. Senti o coração acelerar, mas mantive a calma. Eu tinha sido treinada para isso. Falar sem falar, respirar no ritmo certo, observar antes de agir. O resto da noite seguiu em silêncio tenso, cada um fingindo que nada havia acontecido. Só o som dos talheres batendo nos pratos e a respiração curta do meu irmão quebravam o clima. Quando o jantar terminou, o general esperou que todos se levantassem. Tocou meu ombro de leve e disse apenas: "A gente ainda vai conversar." Eu assenti, sem olhar nos olhos dele. Meu irmão saiu primeiro, falando rápido, nervoso, tentando recuperar o controle. "Era só brincadeira, tá? Você sabe que eu gosto de pegar no seu pé." Eu sorri de leve, mas sem responder. Na rua, o vento da noite estava frio, e eu respirei fundo, tentando acalmar o corpo.
O som de risadas ainda ecoava dentro de mim, misturado com a voz do general e a lembrança daquela palavra, Moscou. Fazia 2 anos que ninguém pronunciava isso na minha frente. 2 anos desde que eu aprendi que o silêncio pode ser a forma mais alta de lealdade. Enquanto esperava o carro chegar, olhei meu reflexo no vidro do restaurante. A mesma mulher de sempre, farda dobrada com precisão, cabelo preso, expressão neutra. Mas por dentro, eu sabia que algo tinha sido reaberto, uma porta que eu mesma havia trancado. E talvez dessa vez não desse mais para fingir que nada aconteceu. Quando cheguei em casa, sentei na cama, ainda com o uniforme civil sob o casaco. Tirei o crachá do bolso e o deixei sobre a mesa. Aquele simples cartão com meu nome e o brasão do exército pesava mais do que parecia. Passei o dedo sobre a inscrição Serviço de Inteligência Linguística e pensei em quantas vezes aquele título foi motivo de riso para os outros e de silêncio para mim. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada até tarde, revendo na cabeça o momento em que o general disse meu nome. Aquilo não foi coincidência. Ele sabia. E se ele sabia, alguém mais sabia também. Pela primeira vez em 2 anos, senti que o que eu escondia talvez não ficasse escondido por muito tempo. O jantar havia terminado, mas o que começou naquela mesa estava só começando. O som dos ventiladores no teto era constante, quase hipnótico. Dentro da sala, o ar tinha cheiro de café frio e papel úmido. As luzes de neon piscavam de leve, e o relógio marcava sempre o mesmo horário, ou pelo menos parecia. No setor linguístico do quartel, o tempo não passava. Ele se arrastava. As janelas eram cobertas com películas foscas, e as portas, trancadas por dentro. Nenhum som do mundo exterior chegava ali. Era como viver dentro de uma cápsula, uma bolha entre vozes alheias e códigos que poucos saberiam decifrar. Meu posto ficava na 3ª estação, perto do painel de gravações. Um computador antigo, um fone de ouvido com ruído constante e um teclado que já não tinha mais as letras gravadas. Na parede, um mapa-mundi cheio de pinos coloridos, linhas vermelhas ligando cidades que, para a maioria das pessoas, nada significavam. Mas para nós, cada linha era um vestígio, um fio solto de algo que podia se transformar em notícia, desastre ou silêncio. Todos ali falavam pouco. Era como se cada um soubesse que as palavras tinham peso demais para serem gastas com banalidades. Eu costumava chegar antes das 6, revisar os relatórios da madrugada e começar as transcrições antes que os analistas chegassem. No sistema, as gravações vinham marcadas apenas com um código: Alfa, Bravo, Delta e uma sequência de números. Nenhum nome, nenhuma localização clara. Às vezes, passava horas ouvindo uma mesma voz, repetindo frases banais, códigos, orações, ou nada além de respiração. Era nesse nada que morava o perigo. Aprendi a ouvir o que não era dito. O capitão Torres, meu superior direto, costumava dizer que nosso trabalho era o eco invisível do exército. Ele passava pouco tempo na sala, mas sempre que aparecia, deixava a mesma instrução. Nada sai daqui, nenhuma palavra, nenhum olhar. E assim era. Ninguém comentava o que ouvia. Não havia tempo, nem permissão. Quando algo parecia importante, fazíamos um relatório em linguagem cifrada e entregávamos ao oficial de comunicações. Depois, silêncio. De fora, tudo parecia simples. Tradutora. Era assim que o mundo me via, e era mais fácil deixar que continuassem acreditando nisso. Dizer que eu passava noites traduzindo ruídos de rádio entre desertos e fronteiras não soava heróico, só estranho. Então eu sorria e deixava as pessoas pensarem que meu trabalho era apenas transformar frases em inglês. Ninguém sabia que cada tradução era uma escolha de vida ou morte. Havia noites em que o som dos fones grudava na minha cabeça. Eu fechava os olhos e ainda ouvia as vozes, uma mistura de idiomas: árabe, russo, pashto, inglês com sotaque pesado, tudo embaralhado. Às vezes sonhava com isso. Acordava assustada, com a sensação de ainda estar no quartel. Mas na manhã seguinte, vestia a farda, prendia o cabelo e voltava para o mesmo lugar, o mesmo teclado, o mesmo silêncio. A invisibilidade começou a se tornar um hábito. A gente aprende a se apagar aos poucos, como uma sombra que se encaixa nas paredes. Os soldados de campo recebiam as medalhas,
as fotos, os discursos. Nós, linguistas, éramos os fantasmas por trás da operação. E de alguma forma, eu me acostumei com isso. Gostava da ideia de servir sem ser vista. Achava que a discrição era a forma mais pura de patriotismo. Até perceber que invisibilidade também é uma forma de apagamento. Certa manhã, o coronel responsável pelo setor de inteligência veio nos visitar. Era raro. Ele passou por trás das estações, observando o que cada um fazia. Quando chegou à minha mesa, olhou o relatório que eu preparava e perguntou: "Quantos idiomas você domina, sargento?" Respondi: 6, senhor. Fluente em 4, intermediário em 2. Ele assentiu, mas sem real interesse. Continue o bom trabalho. E seguiu. O elogio seco de quem fala com uma engrenagem, não com uma pessoa. No final do expediente, um dos analistas, Oliveira, o mais jovem do grupo, comentou: "Ele nem ouviu o que você disse." Eu dei de ombros. Nem precisava. Naquela época, eu acreditava que ser ignorada era sinal de eficiência, que quanto menos sabiam meu nome, mais segura estava. O erro foi confundir discrição com silêncio imposto. Lembro da primeira vez que percebi que algo estava errado. Recebemos uma sequência de áudios rotulados como Alfa 392, vozes masculinas falando em russo. O tradutor automático não conseguia captar as variações dialetais, então eu fiz manualmente. Em uma das conversas, um homem mencionava algo sobre entregar a mensagem ao contato em Com, cidade iraniana, fora da rota usual das transmissões que acompanhávamos. O tom da voz não era militar, era calculado, frio. Quando reportei isso ao capitão Torres, ele apenas respondeu: "Anote e arquive. O foco atual é Moscou." Mas algo não se encaixava. Comecei a notar repetições de certas palavras, nomes codificados e uma mudança sutil na frequência das transmissões, como se alguém soubesse que estávamos ouvindo e estivesse jogando conosco. Fiz anotações num caderno velho, escondido na gaveta da minha mesa. Era contra as regras, mas eu não conseguia ignorar. O instinto falava mais alto. No refeitório, o comentário de que as tradutoras viviam de luxo sem pisar na lama era frequente. Entre risos, diziam que éramos bibliotecárias de guerra. Ninguém entendia o peso de ouvir ameaças em línguas diferentes e fingir que era apenas mais um turno. Ninguém via o rosto de quem ouvia as vozes que nunca deviam existir. Certa noite, perto das 3 da manhã, fiquei sozinha na sala. As luzes da base piscavam com falhas de energia. Coloquei os fones e, na transmissão seguinte, ouvi uma palavra que gelou meu sangue. Volga. Era um nome de operação que oficialmente não existia mais. Eu sabia porque havia traduzido o relatório de encerramento 2 meses antes. E agora, alguém, em algum lugar, estava usando aquele nome novamente. No dia seguinte, fui até o capitão com o relatório completo. Ele mal levantou os olhos do computador. Deve ser coincidência. Muitos usam os mesmos termos. Tentei insistir, mas o olhar dele me cortou. Está dispensada, sargento. Saí da sala com o coração batendo forte. Era a primeira vez que eu sentia medo real dentro do quartel. Passei o resto do dia revisando tudo em silêncio, copiando os trechos mais suspeitos em um pendrive que carregava escondido no bolso interno da farda. Sabia que era perigoso, mas também sabia que ignorar aquilo poderia custar vidas. E se havia uma coisa que eu não suportava, era o pensamento de deixar alguém morrer por causa de uma tradução negligenciada. À noite, na volta para o alojamento, o corredor estava vazio. As luzes do teto formavam sombras longas e o som das botas ecoava pelo chão de cimento. No reflexo da janela, vi meu próprio rosto pálido. Pensei em como, aos olhos dos outros, eu era só uma tradutora, só uma mulher atrás de um fone, só mais uma engrenagem pequena num sistema imenso. Mas dentro de mim, eu sabia. Estava segurando uma linha que, se rompesse, poderia puxar o mundo junto. Era isso que ninguém entendia. Nem meu pai, nem meu irmão, nem mesmo alguns oficiais. O trabalho de uma tradutora militar não é sobre palavras. É sobre pessoas que nunca se conhecerão, mas cuja sobrevivência depende de uma voz que decide escutar até o fim. Eu era essa voz. Invisível, mas necessária. Naquela semana, comecei a ter certeza de que algo maior estava acontecendo. As transmissões mudaram de padrão. As vozes ficaram mais apressadas. As coordenadas, mais diretas.
E em meio a tudo isso, um novo nome começou a aparecer nas gravações. Moscou Delta. Não sabia ainda o que significava, mas o som daquelas sílabas me dava calafrios. O mesmo frio que senti, 2 anos depois, quando o general as pronunciou no jantar. Só que naquela época, eu ainda não sabia o preço que pagaria por ouvir o que não devia. E naquela sala fria, cercada por máquinas que nunca dormiam, começou a nascer a parte da história que ninguém nunca iria reconhecer publicamente. A parte em que o silêncio deixou de ser disciplina e virou sobrevivência. A primeira vez que ouvi o nome completo, Operação Moscou Delta, foi num domingo à noite, quando a base estava quase vazia. O relógio marcava 22h47 e o corredor cheirava a desinfetante e poeira de arquivo. Eu estava de plantão sozinha, revisando transmissões atrasadas, enquanto o sistema processava horas de interceptações. O som das fitas digitais ecoava como respiração lenta. Na tela, uma sequência de códigos surgiu. MD047A, prioridade vermelha. Nunca tinha visto aquela sigla. O protocolo dizia que transmissões de origem desconhecida deviam ser arquivadas para revisão superior, mas algo na voz da gravação me fez parar. Era uma voz grave, em russo, carregada de sotaque do Volga. Reconheci imediatamente. O mesmo timbre que havia aparecido em outra conversa, semanas antes, usando um dialeto árabe disfarçado. Aquilo não era coincidência. Rebobinei, aumentei o volume e fechei os olhos para concentrar. Entre ruídos estáticos, a frase se repetia: entrega confirmada. Contato via Delta. Essa palavra, Delta, não fazia parte do vocabulário comum de comunicações civis. Era código militar, mas usado fora do contexto oficial. A partir dali, passei a ouvir cada arquivo com o coração acelerado. Fiz anotações escondidas, numeradas à mão. O regulamento proibia qualquer registro físico, mas confiei mais na minha memória do que na segurança do servidor. Durante 3 dias, o mesmo padrão se repetiu. Vozes alternando russo e árabe, às vezes em inglês quebrado, sempre encerrando com o mesmo termo: Delta confirmado. Comecei a cruzar os horários das transmissões com as atualizações meteorológicas e os deslocamentos das nossas unidades em campo. Havia coincidências demais. A cada interseção, o mapa da parede parecia ganhar novas veias vermelhas. Eu as traçava com o dedo, conectando pontos distantes. Moscou, Damasco, Teherã, Baku. Era como ver uma teia crescendo, e eu presa no centro dela. Na manhã do 4º dia, levei as anotações ao capitão Torres. Ele mal me ouviu. Sargento, você está lendo demais. Esses códigos vêm de interceptações civis. O comando não quer ruído. Fiquei parada diante da mesa dele, o relatório nas mãos. Mas, senhor, se estiverem usando canais civis para mascarar comunicações militares, isso pode indicar infiltração. Ele levantou o olhar cansado. Você quer me ensinar meu trabalho? Encerre o assunto. Voltei para minha estação com as mãos tremendo. Havia aprendido a obedecer ordens, mas também a reconhecer quando uma ordem escondia medo. E o capitão estava com medo, não de mim, mas do que eu tinha encontrado. À tarde, apaguei do servidor todos os relatórios que fizera e copiei os arquivos para um pendrive criptografado. Sabia o risco. Se alguém descobrisse, eu poderia ser punida por violação de sigilo. Mesmo assim, fiz. O instinto gritava mais alto que o regulamento. Nas horas seguintes, comecei uma investigação por conta própria. A cada pausa entre transmissões, voltava às gravações antigas e comparava entonações, pausas, respirações. É curioso como a mente humana reconhece padrões que a máquina ignora. Um mesmo orador pode trocar de idioma, alterar a sintaxe, mudar de microfone, mas o ritmo da respiração não mente. Descobri que ao menos 3 das vozes pertenciam à mesma pessoa. Um homem que se apresentava com nomes diferentes em cada idioma. Naquela noite, dormi no alojamento feminino pela primeira vez em semanas. O corpo cedeu, mas a cabeça permaneceu acordada. Sonhei com palavras misturadas, ordens, coordenadas, ameaças. Quando o despertador tocou, eu já estava de pé. Preparei café forte, prendi o cabelo e voltei para a sala antes de todos. No sistema,
Deixei uma rotina automática gravando todas as transmissões associadas ao código MD. Se alguém tentasse deletar, o backup seria enviado para um servidor externo que configurei secretamente dias antes. Por volta das 10, recebi uma notificação. Nova transmissão, MD 048. Canal ativo. Coloquei o fone e ouvi duas vozes. Uma delas era familiar, o mesmo sotaque russo. A outra falava em inglês, sotaque americano. Tentava disfarçar. A frase final cortou o ar. A interceptação de Moscou será neutralizada antes do contato. Meu sangue gelou. Interceptação. Eles sabiam. Sabiam que alguém os estava ouvindo. Sabiam de mim. Saí da sala e fui direto ao banheiro. Lavei o rosto. Respirei fundo. Olhei no espelho. Parecia outra pessoa. Olheiras profundas. Olhar seco. Naquele momento, entendi que meu trabalho tinha deixado de ser apenas técnica. Era sobrevivência. Não só minha. Passei o resto do dia montando um dossiê. Transcrições, horários, traduções comparativas. Quando terminei, o documento tinha 30 páginas. Coloquei tudo em uma pasta vermelha e fui ao gabinete do coronel de inteligência, o mesmo que raramente descia até o setor. Esperei quase 1 hora na antessala, observando oficiais entrarem e saírem, rindo, trocando cumprimentos alheios ao que se passava nas sombras. Quando enfim fui chamada, entreguei a pasta e resumi o essencial. Há comunicações cruzadas entre Moscou e grupos do Oriente Médio. Alguém interno está vazando informações de operações brasileiras. O coronel folheou algumas páginas, em silêncio. Por um instante, temi ter ido longe demais. Ele então levantou os olhos e disse apenas: "Continue ouvindo. Mas a partir de agora, ninguém mais precisa saber disso. É confidencial até segunda ordem." Saí do gabinete com o coração pesado. Sabia que confidencial podia significar duas coisas: ou estavam me protegendo, ou me enterrando em sigilo. Nos dias seguintes, nada parecia mudar, mas o comportamento dos colegas denunciava algo. Oliveira, o analista mais novo, parou de falar comigo. Os superiores me olhavam com desconfiança. Meu acesso ao sistema foi restringido sem aviso. Quando perguntei o motivo, o técnico respondeu: "Ordem superior." No refeitório, o silêncio ao meu redor se tornava mais evidente. Naquela sexta-feira, um militar da inteligência de Brasília chegou à base. Ninguém disse o motivo, mas eu soube. O homem usava terno sob o casaco e não cumprimentou ninguém. Passou o dia dentro da sala do coronel. Ao cair da noite, chamaram meu nome no rádio interno. "Sargento Alencar, comparecer à sala 7B. O tom era neutro demais. A sala 7B ficava num setor restrito, usado para interrogatórios administrativos. Entrei com o coração disparado. Lá dentro, o homem de Brasília me esperava, com o dossiê aberto sobre a mesa. "Sente-se." Obedeci. Ele folheou lentamente as páginas, sem me encarar. "Você tem ideia da gravidade de manter registros não autorizados?" Engoli seco. "Tenho, senhor. Mas achei que fosse importante." Ele fechou a pasta. "O que você descobriu não é assunto para tradutores. A partir de agora, você está sob observação. Continue trabalhando, mas não se envolva." Saí dali sem sentir as pernas. Lá fora, o céu estava pesado, prenúncio de chuva. Peguei o crachá, guardei no bolso e caminhei de volta à sala. As luzes piscavam, o ar era frio. Sentei e comecei a ouvir a próxima transmissão. Dessa vez, a voz soou clara, como se falasse diretamente comigo. Ela já sabe. Parei a gravação. Fiquei imóvel por minutos. Podia ser coincidência, mas não parecia. Aquilo não era um áudio antigo. Era tempo real. Alguém do outro lado sabia que eu existia, que eu estava ouvindo. Desliguei o sistema, tirei os fones e fiquei ali, no escuro, apenas respirando. A consciência do perigo me trouxe uma estranha calma. Eu havia cruzado a linha e já não dava para voltar. Nos dias seguintes, as transmissões cessaram de repente. Nenhum novo código MD apareceu. O silêncio no painel era quase ensurdecedor. Os superiores fingiam normalidade, mas eu sabia que algo estava em andamento. Um silêncio assim nunca é casual. Ele antecede o movimento. Quando o general Ferraz mencionou Moscou Delta no jantar, 2 anos depois, foi esse silêncio que me veio à cabeça.
Aquele buraco negro de semanas, quando ninguém falava, ninguém registrava, e todos pareciam esperar que algo grande acontecesse, ou fosse apagado. A operação nunca existiu oficialmente. Nenhum documento foi publicado, nenhuma medalha distribuída, mas entre nós, os que estávamos lá, sabíamos. Uma mensagem interceptada na hora certa evitou que um comboio diplomático cruzasse uma rota comprometida. Vidas foram salvas. Eu não recebi crédito, nem queria. Só desejei esquecer. Mas esquecimento é um luxo que o dever não permite. Toda vez que ouço alguém dizer que sou só uma tradutora, lembro daquelas vozes. Das noites sem dormir, dos relatórios queimados, da frase que atravessou o rádio como uma lâmina. Ela já sabe. E sei, até hoje. Sei o que aconteceu. Sei o preço que se paga por ouvir demais. E sei que, mesmo invisível, uma voz pode mudar o rumo de uma guerra sem precisar disparar um único tiro. Na semana seguinte à visita do agente de Brasília, a base inteira parecia respirar mais devagar. Os corredores ficaram mais vazios, as conversas mais medidas. A cada passo, eu sentia olhares se desviando, cochichos cessando. Não era paranoia. Era o mesmo tipo de silêncio que precede uma tempestade. A operação tinha sido engavetada oficialmente, mas o clima de vigilância permanecia. Os relatórios sumiam do sistema. Alguns arquivos eram regravados com novas datas, e as gravações com o código MD simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Mas eu sabia, eu havia ouvido. Ninguém me chamou para interrogatório formal, mas meu acesso foi ainda mais reduzido. Agora, eu precisava de autorização até para entrar na minha própria sala. O capitão Torres mal olhava na minha direção. As pessoas que antes pediam ajuda com traduções começaram a me evitar, e os poucos que se aproximavam falavam num tom baixo, como se eu carregasse uma contaminação. Foi nesse período que aprendi o que é o verdadeiro isolamento. Não o da solidão física, mas o de ser tratada como uma ameaça dentro do próprio lugar que jurei servir. Na segunda-feira, fui transferida temporariamente para o setor de arquivamento de comunicações, um canto esquecido da base, onde se guardavam relatórios antigos e equipamentos obsoletos. Nenhum motivo foi dado, apenas um memorando seco. Remanejamento provisório, conforme instrução administrativa no 41B. Era o equivalente burocrático de um exílio. A mensagem era clara. Fique quieta. Passei os dias organizando caixas de fitas magnéticas e pilhas de relatórios que ninguém mais lia. Entre datas amareladas e papéis mofados, encontrei o que parecia ser um arquivo duplicado de uma das transmissões originais. Uma fita marcada com o mesmo código MD047A. O lacre estava intacto, o que significava que oficialmente ela nunca fora ouvida. Aquilo não fazia sentido. Eu mesma havia feito o relatório dessa gravação. Por que existia uma cópia selada, arquivada como não processada? Levei a fita até a velha máquina de reprodução no fundo da sala. O som estava fraco, cheio de chiados, mas a voz estava lá. A mesma voz grave, o mesmo sotaque do Volga. Só que dessa vez, havia algo diferente. No final da gravação, uma interferência cortava o sinal, e por alguns segundos uma voz feminina surgia ao fundo, falando em árabe rápido. Consegui distinguir apenas uma frase antes que o áudio fosse interrompido. Ela está entre nós. Afastei os fones com o coração disparado. O eco daquelas palavras me atravessou como se o tempo se dobrasse sobre si. Ela está entre nós. Fui eu quem interceptou essa conversa, e nunca ouvi esse trecho antes. Alguém havia editado as gravações originais. Alguém havia apagado partes cruciais antes de me entregarem os arquivos. E agora, escondido entre caixas de poeira e ferrugem, estava o pedaço que faltava. Guardei a fita na mochila, sem registrar o empréstimo. Passei o resto do dia tentando agir normalmente, embora minhas mãos tremessem a cada vez que um soldado cruzava o corredor. À noite, no alojamento, fechei a porta e conectei o pequeno gravador portátil que sempre levava comigo. Digitalizei o áudio e ampliei a interferência. O ruído revelou fragmentos de uma segunda conversa, sobreposta à primeira. 2 homens e uma mulher em russo, discutindo sobre a tradutora e o vazamento interno,
Eles sabiam que alguém da equipe linguística estava ouvindo demais. E sabiam quem era. Naquele momento, percebi que eu não estava apenas observando algo grande. Eu era o centro dele. E dentro de uma estrutura como a militar, ser o centro de uma conspiração é o mesmo que ter uma sentença de morte silenciosa. Fui ao banheiro, molhei o rosto e olhei no espelho. As olheiras haviam se aprofundado, a pele pálida. Pensei em ligar para o General Ferraz, o único nome que me veio à mente, mas descartei a ideia. Ele era amigo do meu pai, não meu, e não podia haver ligações pessoais dentro de uma investigação de inteligência. Então respirei fundo, voltei para o beliche e escrevi em um pedaço de papel: se eu desaparecer, procurem a fita MD047A. Dobrei e escondi sob o colchão. Não era dramatização, era protocolo de sobrevivência. Nos dias seguintes, os ruídos de interferência nas comunicações voltaram. Transmissões sem remetente, palavras truncadas, vozes que pareciam repetir códigos antigos. Reportei tudo ao novo chefe do setor, Major Fonseca, um homem de voz rouca e olhar calculista. Ele ouviu em silêncio e respondeu: Sargento, concentre-se no que é oficial. O resto, esqueça. Depois disso, meu terminal foi desativado por falha técnica. Fiquei sem acesso ao sistema. Entendi o recado. Desativei emocionalmente também. Passei a agir no modo automático. Acordar, patrulhar corredores, arquivar documentos, fingir que não percebia os rastros que deixavam atrás de mim. Mas dentro da cabeça, o som da gravação se repetia. Ela está entre nós. Era um lembrete constante de que eu não podia confiar em ninguém, até que numa madrugada, fui despertada por uma batida na porta do alojamento. 2 mulheres da equipe de vigilância pediram que eu as acompanhasse. Verificação de rotina, disseram. Levaram-me até o depósito de comunicações. Revistaram minhas gavetas, meus bolsos, até o fundo do armário. Por sorte, a fita já não estava mais lá. Havia escondido o pendrive com o arquivo digitalizado dentro da sola de um coturno reserva. Elas não encontraram nada. Uma delas, antes de sair, me olhou nos olhos e sussurrou: cuidado com o que ouve. Depois daquela noite, o medo virou companheiro constante. Dormir era impossível. O som mais leve me fazia abrir os olhos. Comecei a escrever relatórios falsos, apenas para parecer ocupada, enquanto mantinha as anotações reais num caderno cifrado. Foi nesse caderno que identifiquei a conexão final entre as transmissões. Datas, nomes e rotas, que coincidiam com missões conjuntas de monitoramento aéreo. Alguém estava vazando localização de comboios logísticos brasileiros, que cruzavam fronteiras em operações de apoio humanitário. O tipo de informação que, nas mãos erradas, valia mais que qualquer arma. Enviei um resumo criptografado diretamente ao coronel de inteligência, sem intermediários. No dia seguinte, fui convocada ao gabinete. Entrei com a certeza de que seria repreendida, talvez punida. O coronel estava de pé, encostado na janela. Quando me viu, disse apenas: você vai se calar sobre isso, Alencar. Tudo o que ouviu, tudo o que escreveu. Está claro? Concordei, mas percebi no olhar dele algo diferente. Gratidão silenciosa. Você fez mais do que devia, mas não mais do que precisava. Agora deixe conosco. Fui dispensada e mandada de volta à função original. Nenhuma palavra mais sobre o assunto. Nenhum relatório publicado. Nenhum reconhecimento. Nos meses seguintes, as transmissões cessaram definitivamente e o mundo voltou ao normal. Ou fingiu, mas dentro de mim, nada voltou ao lugar. O som daquela voz feminina, a frase que me perseguiu por semanas, tornara-se parte de mim. Carreguei comigo o segredo de que minha curiosidade salvou um comboio inteiro de cair numa emboscada planejada por uma rede infiltrada. Ninguém nunca soube. Nenhum jornal noticiou. Nenhuma medalha foi entregue. E foi assim que aprendi a diferença entre saber e falar. Saber é poder. Falar é suicídio. Escolhi o poder silencioso, o tipo que ninguém celebra, mas que mantém os outros vivos. Quando 2 anos depois, o General Ferraz deixou cair o copo no jantar e perguntou se eu era quem havia interceptado a ligação de Moscou, foi esse peso que voltou à superfície. Eu o reconheci imediatamente, o mesmo olhar de quem lê entre as linhas. E entendi que o silêncio, que eu carregava como escudo, finalmente começava a ecoar.
Nos arquivos oficiais, a Operação Moscou Delta nunca existiu. Mas dentro de mim, ela ainda pulsa. Cada palavra que traduzi, cada código que ouvi, cada voz que soava ao longe, ainda vive como uma lembrança gravada no corpo. Um lembrete de que, às vezes, o maior ato de coragem é não contar o que você fez e continuar vivendo como se fosse apenas uma tradutora qualquer. Depois do memorando final e do assunto encerrado, voltei à minha rotina de fones e relatórios como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa dentro de mim tinha quebrado. O silêncio, que antes me parecia disciplina, agora soava como punição. O som dos ventiladores da sala, o clique do teclado, o chiado das transmissões, tudo ecoava como lembrança de algo que eu não podia dizer. A base seguiu o ritmo de sempre. Marchas, sirenes, o hino às 6. Mas para mim, o tempo ficou suspenso. Era como se eu vivesse em 2 mundos. O visível, onde eu era apenas uma tradutora eficiente, e o invisível, onde eu carregava o segredo de uma operação que nem existia. As pessoas voltaram a falar comigo, mas nunca da mesma forma. Os sorrisos eram educados, os cumprimentos formais. Quando me olhavam, era com uma mistura de respeito e desconfiança. Eu era a mulher que tinha visto demais, a que tocou o que não devia. No exército, esse tipo de fama é uma sombra que te segue, mesmo quando você anda na luz. Comecei a ser escalada para tarefas burocráticas, revisões de documentos, traduções protocolares, palestras sobre ética em comunicações sigilosas. Parecia ironia. Eu, que havia violado protocolos para salvar vidas, agora ensinava outros a segui-los cegamente. Às vezes, durante as pausas, eu sentava na escada atrás do prédio administrativo e observava os helicópteros decolando. O barulho das hélices vibrava no peito, lembrando que o mundo continuava girando sem mim. Os pilotos voltavam com medalhas, os oficiais discursavam, e eu permanecia ali, invisível. Ninguém fora da base nunca saberia o que eu fiz, e os poucos que sabiam fingiam que eu não existia. Certa manhã, recebi uma carta sem remetente, um envelope pardo, endereçado apenas a Sargento Alencar. Dentro, uma folha dobrada e uma única frase: lealdade é saber calar mesmo quando a verdade te sufoca. Nenhum nome, nenhuma assinatura. Queimei o papel, mas as palavras ficaram gravadas na mente. À noite pensei na ironia. No quartel, lealdade é medida pelo silêncio, não pela verdade. Eu havia sido leal ao meu país, ao comando, às vidas que dependiam do que traduzi. E mesmo assim, me tornaram um incômodo, uma lembrança de que a obediência tem limites. O isolamento me fez mudar. Comecei a observar mais, falar menos, desconfiar de tudo. Passei a registrar cada conversa com superiores, cada ordem verbal, cada favor pedido fora de protocolo. Era autoproteção, não paranoia. Uma vez que você aprende que a verdade pode ser editada, nunca mais acredita em versões oficiais. Fora da base, a vida não era muito diferente. Minha família me tratava como se eu fosse uma funcionária pública qualquer, alguém que carimbava papéis e tomava café em refeitórios. Meu pai raramente perguntava sobre meu trabalho. Quando o fazia, era sempre para comparar com meu irmão, que havia aberto uma empresa e, segundo ele, construído algo concreto. Para meu pai, servir não era construir, era obedecer. Eu aprendi a aceitar o julgamento calada. Meu irmão, por outro lado, fazia questão de transformar tudo em piada. Tradutora do exército, ele dizia entre gargalhadas. Deve passar o dia inteiro traduzindo cardápios de embaixada. E eu sorria, como quem não sente. Mas sentir, eu sentia. Sentia o peso de cada palavra que deixei de dizer, de cada verdade engolida. Às vezes, quando voltava para casa nos fins de semana, dormia mal. Acordava com o som das vozes das transmissões ecoando dentro da cabeça. Sonhava com a frase que mudou tudo. Ela está entre nós. Acordava suando, sentindo o coração bater forte, como se ainda estivesse na sala fria de interceptações. A psicóloga da base percebeu que algo estava errado. Chamou-me para uma sessão obrigatória. Eu disse o mínimo: cansaço, rotina, insônia. Ela anotou, fingiu acreditar. No final, recomendou férias. Eu aceitei, mas não tirei. Não conseguia.
Longe do quartel, eu me sentia vulnerável. Lá fora, era só uma mulher comum. Ali dentro, ao menos, eu tinha um propósito. Foi durante esse período que o general Ferraz voltou à ativa como consultor. Quando o vi caminhando pelos corredores, farda impecável, senti um nó no estômago. Ele não falou comigo na primeira semana. Apenas observava de longe. Até que um dia, no refeitório, sentou à minha mesa. "Você ainda carrega aquilo?" perguntou, sem rodeios. Eu o encarei, surpresa. "Carrego, senhor." Ele assentiu. "Então entende o preço da lealdade." Conversamos pouco, mas o suficiente para perceber que ele sabia mais do que deixava transparecer. Disse-me apenas: "Há coisas que o país nunca saberá, mas pessoas como você mantêm ele de pé." E se levantou, deixando o bandejão pela metade. Aquela frase me sustentou por meses. Mesmo assim, havia dias em que eu duvidava. Às vezes me olhava no espelho e via apenas uma mulher cansada, sem nome em medalhas, sem reconhecimento. Outras vezes, lembrava das famílias que não fizeram ideia do que quase perderam e me convencia de que bastava, que servir em silêncio também era uma forma de vencer. Mas a verdade é que o silêncio pesa. Ele não grita, ele corrói. Em uma das madrugadas, o telefone do alojamento tocou. Era Oliveira, o analista que antes me evitava. A voz dele tremia. "Sargento, encontrei algo nas transmissões antigas." Meu corpo inteiro ficou em alerta. "Onde?" Ele hesitou. "No servidor de backup, setor Delta. Cópias dos áudios que sumiram. Mas tem gente mexendo lá agora. Precisa ver." Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Corri até o prédio de comunicações. As luzes estavam acesas e 2 técnicos que nunca vi antes removiam equipamentos das prateleiras. Quando perguntei o que faziam, um deles respondeu: "Ordem direta do Comando Central. Recolhimento de material obsoleto." A expressão deles não deixava dúvidas. Não era obsoleto. Era perigoso. Fui até o servidor Delta, mas o acesso já estava bloqueado. Voltei para o alojamento e tentei ligar para Oliveira. O telefone apenas chamava. Ele nunca mais apareceu. Nos dias seguintes, ninguém comentou. Nenhuma nota oficial. Disseram que ele havia sido realocado para outro posto. Aprendi mais uma vez que, dentro das paredes da instituição, as pessoas não somem, são apagadas. E o silêncio continua. Com o tempo, o cansaço virou uma segunda pele. Meu corpo seguia o protocolo, mas minha mente vivia em outro lugar, flutuando entre o que aconteceu e o que não podia ser dito. Comecei a escrever pequenas anotações em árabe no verso dos relatórios, frases cifradas que ninguém entenderia. Era meu modo de lembrar quem eu era e o que tinha feito. Foi durante um desses turnos noturnos que percebi o quanto havia mudado. Uma nova tradutora chegou, jovem, entusiasmada. Sentou ao meu lado e perguntou: "É verdade que, se a gente errar uma palavra, alguém pode morrer?" Eu a encarei por um longo tempo antes de responder. "Não é pode, é vai." Ela ficou em silêncio. Eu também. A lealdade me custou a tranquilidade, a confiança e, de certo modo, a fé na própria instituição que eu havia jurado proteger. Mas, ao mesmo tempo, me deu algo que ninguém poderia tirar. A certeza de que, mesmo invisível, eu havia feito a diferença. Foi nesse equilíbrio entre orgulho e dor que aprendi a sobreviver. E foi nele que permaneci até o jantar, 2 anos depois, quando meu irmão riu do meu trabalho e o general deixou o copo cair. Aquele som seco, de vidro contra prato, trouxe tudo de volta. Cada noite, cada fita, cada escolha. O preço da lealdade. E naquela mesa, cercada de risos, percebi que ainda estava pagando. E que talvez sempre pagaria. 2 anos haviam se passado desde a última transmissão que ousei ouvir, e eu achava que aquele capítulo estava finalmente sepultado. O exército havia me transferido para a divisão de linguística estratégica, uma área mais institucional, onde o trabalho consistia em revisar relatórios diplomáticos e comunicações multilingües em missões conjuntas. Um cargo bonito no papel, mas na prática, uma maneira elegante de me afastar do centro. Eu sabia disso, e aceitei. Talvez fosse o mais próximo de uma trégua que eu teria. A rotina era metódica, previsível, e eu me escondi dentro dela. Até o jantar. Era o aniversário do meu pai. A casa de campo, iluminada demais,
enfeitada com fitas e balões como se o tempo tivesse parado. Meu irmão, o centro de tudo, falava alto, contando histórias sobre viagens, negócios, contatos políticos. Era o mesmo menino que, anos atrás, fugia das obrigações e ria de quem as cumpria. Ele herdara de meu pai a necessidade de ser visto. Eu, ao contrário, aprendera a sobreviver sendo invisível. Quando cheguei, minha mãe abriu um sorriso hesitante. Você está linda, filha. Finalmente conseguiu vir. O tom era carinhoso, mas havia algo de... Ainda bem que se lembrou de que existe família. Sentei-me no canto da mesa, entre desconhecidos. Amigos do meu irmão, empresários, gente de terno e risadas fáceis. E à frente, sentado ao lado do meu pai, o general Ferraz. O mesmo homem que, 2 anos antes, havia me olhado em silêncio na base e dito que o país só se sustentava por causa de pessoas como eu. O mesmo que agora erguia um copo de vinho e sorria como se fôssemos todos personagens de uma peça leve. O jantar começou tranquilo. Conversas sobre política, economia, esportes. Meu pai orgulhoso do filho, elogiando-o por ter visão, e eu ouvindo em silêncio, cortando pedaços pequenos de carne sem fome alguma. Foi quando o general me olhou e perguntou, em tom amistoso: "E você, Alencar? Ainda na ativa?" Antes que eu respondesse, meu irmão se adiantou rindo. "Na ativa? Ela é a única soldada que não pega em arma. Tradutora, general. Traduz relatórios, ligações, sei lá o quê. Coisa de escritório." A mesa riu, claro. O general não. Ficou quieto, observando-me com o mesmo olhar antigo. Meu pai tentou amenizar. Ela sempre foi a estudiosa da família. Desde criança vivia com livros. Mas o irmão não largava o osso. Livros, códigos, computadores. E o que isso muda o mundo? Você devia ver, general. Ela fala um monte de línguas, mas na prática só serve para preencher papelada. As risadas voltaram, abafadas, cúmplices. E então, como se o destino decidisse dar sua própria resposta, o garçom apareceu ao meu lado, segurando uma garrafa de vinho e perguntando, num árabe rápido, algo sobre o tipo de corte. Eu respondi instintivamente, sem pensar. O Bordeaux, min fadlik. Wa ahfaz al-baqi lil-daif. O Bordeaux, por favor, e guarde o restante para o convidado. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. O garçom sorriu, assentiu e se afastou. Meu irmão congelou com a taça na mão. O general pousou o copo no prato. E foi ele quem quebrou o silêncio. A voz baixa, firme. Eu reconheço esse sotaque. A frase cortou o ar. Você foi quem interceptou a ligação de Moscou? Meu pai o olhou, confuso. Que ligação, Ferraz? Mas o general não respondeu. Continuava me observando, o rosto tenso, os olhos firmes como se confirmassem algo que há muito suspeitava. Você estava no setor alfa, não estava? Linguística de campo. Não era uma pergunta. Meu irmão começou a rir nervoso. Moscou? Que é isso, pai? Filme de espionagem? Mas o general o ignorou. Sargento Alencar, disse, agora no tom formal. Fui eu quem assinou o relatório final. O relatório que desapareceu do sistema. Senti o sangue sumir do rosto. Ele sabia. Mais do que isso, ele havia guardado aquilo. Olhei ao redor. Rostos curiosos, sorrisos que murchavam, olhos tentando entender o que acontecia. O irmão, que até então dominava o palco, agora parecia pequeno. Vocês estão brincando, né? Ela? Uma missão dessas? Ela traduziu o quê? Uma receita russa? O general o encarou. Garoto, peça desculpas. A voz dele, grave, fez até meu pai endireitar a postura. O senhor está falando sério? Perguntou meu irmão, forçando um riso. Peça, agora. O som da cadeira arrastando ecoou como um disparo. Meu irmão levantou as mãos, sem graça, tentando disfarçar. Tá bom. Desculpa, maninha. Eu só tava zoando. Mas o general não o deixava desviar. Você sabe o que sua irmã fez? Disse olhando agora para meu pai. Ela foi responsável por detectar uma comunicação que, se tivesse passado despercebida, teria resultado em um conflito entre países aliados. Foi a voz dela, traduzida no momento certo, que salvou vidas. Não manche o que você não entende. A mesa estava muda. As risadas evaporaram. Meu pai me olhava como se me visse pela primeira vez. E eu, sem saber o que fazer,
Apenas baixei os olhos. Não por vergonha, mas por respeito ao silêncio que me mantivera viva por tanto tempo. O garçom voltou, servindo o vinho, sem entender o clima. O som do líquido caindo nas taças parecia distante. O general ergueu a dele, olhou para mim e disse: "Por dever e silêncio." Por um instante, o ar ficou suspenso. Meu irmão, incapaz de reagir, apenas brincava com o guardanapo, as mãos trêmulas. Meu pai pigarreou, desconcertado, e tentou mudar o assunto. "Então, Ferraz, sobre aquele projeto que você mencionou." Mas o general o interrompeu. "Seu projeto é menos importante do que o que sua filha já fez." Aquelas palavras ecoaram como marteladas. Eu quis desaparecer, fugir daquele teatro involuntário, mas também senti algo diferente. Uma calma, uma libertação que há muito não experimentava. Anos de invisibilidade, de silêncio imposto, condensados em poucos segundos. O jantar continuou, mas ninguém mais falava com naturalidade. As conversas se arrastavam. Meu irmão olhava o celular a cada minuto, buscando refúgio no brilho da tela. Meu pai tentava sorrir, mas os lábios tremiam. O general comia devagar, sem desviar o olhar de mim. No final, levantou-se, apertou minha mão com firmeza e disse em voz baixa: "O país dorme tranquilo porque você nunca dormiu. Nunca esqueça isso." Fiquei parada, sem conseguir responder. Ele saiu pela varanda, acendendo um charuto, e eu fiquei ali, sozinha, cercada por olhares desconfortáveis. Quando finalmente me levantei, minha mãe tentou me abraçar, mas hesitei. "Você devia ter contado." Ela sussurrou. "Não podia," respondi. Naquela noite, antes de sair, passei pela varanda. O general olhava as luzes da cidade. "Eles nunca entenderão," disse, sem virar o rosto. E tudo bem. O verdadeiro reconhecimento nunca vem de quem aplaude. Dirigi até em casa com a mente em turbilhão. As vozes do jantar se misturavam com as do passado. O riso do meu irmão com o chiado dos rádios. A palavra Moscou com o som de "ela está entre nós." Percebi que, por mais que eu tivesse tentado enterrar aquela parte da minha vida, ela continuava viva em cada gesto, em cada respiração. Quando cheguei, tirei o casaco, sentei na cama e deixei a taça de vinho que trouxe comigo sobre a mesa. O reflexo do líquido escuro tremia sob a luz fraca, como se ainda ecoasse o som do copo que o general deixou cair. Naquele momento entendi. Eu não era mais invisível. Não porque alguém finalmente me reconhecera, mas porque eu mesma deixei de me esconder. O jantar não me revelou para os outros, me devolveu para mim. E quando apaguei a luz, senti uma paz estranha, pesada, como a de um campo depois da batalha. Sabia que a guerra interna estava longe de acabar, mas pela primeira vez, eu não estava lutando para ser vista. Estava lutando apenas para existir, inteira, depois de tanto silêncio. O jantar terminou, mas a noite não. Quando saí da casa do meu pai, o vento soprava frio e úmido, levantando o cheiro de terra molhada do jardim. Dirigi em silêncio, os faróis riscando a estrada escura. O rosto do meu irmão ainda estava vivo na minha memória. O espanto, a vergonha disfarçada, a súbita descoberta de que a irmã quieta, a tradutora inútil, era alguém que ele nunca conheceu de verdade. Mas eu também não sentia orgulho, apenas uma exaustão antiga, o cansaço de quem passa anos guardando um segredo que já não pertence a si. No dia seguinte, a notícia se espalhou dentro do círculo militar. O general Ferraz, discreto como sempre, havia comentado em um almoço de oficiais que uma de nossas linguistas de elite salvou mais de uma operação internacional e nunca recebeu crédito. Não citou meu nome, mas bastou. Dentro de 2 dias, minha caixa de e-mails estava cheia de mensagens de colegas, superiores e até repórteres querendo confirmar uma história. Eu apaguei todas. Na base, o ambiente era outro. As pessoas me olhavam com um respeito estranho, distante, como quem observa uma figura de lenda. O capitão Torres me cumprimentou pela primeira vez em meses. "Bom trabalho, sargento", disse, com o olhar que evita contato. Respondi com um aceno. Não havia ironia, apenas a confirmação do que eu já sabia. Reconhecimento no meio militar nunca vem por mérito, vem por exposição. E eu nunca quis ser exposta. Mesmo assim, algo havia mudado.
No refeitório, o silêncio ao redor do meu nome não era mais de desprezo, e sim de curiosidade. O coronel que uma vez mandara me calar, passou a me incluir em reuniões técnicas, pedindo pareceres linguísticos sobre relatórios sigilosos. Me chamavam de consultora estratégica, uma promoção informal que, no papel, não significava nada, mas na prática, era um pedido de desculpas velado. Certa manhã, fui convocada para um encontro no gabinete do general Ferraz. Entrei com um uniforme impecável, sem saber o que esperar. Ele estava de pé, junto à janela, a luz atravessando o vidro e delineando o contorno das medalhas que ainda usava no peito. Quando me viu, sorriu de leve. Sente-se. Obedeci. Sobre a mesa havia um envelope selado com o brasão da inteligência militar. É uma cópia do relatório da Operação Moscou Delta. Foi desclassificado esta semana. O coração acelerou. Ele empurrou o envelope na minha direção. Se quiser, pode ler. Seu nome não está lá, é claro. Só as iniciais. Mas é suficiente. Toquei o papel como quem toca algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Abri. As páginas eram frias, cheias de termos técnicos e parágrafos ocultos. Mas ali, no final, a assinatura dele confirmava: Relatório de interceptação conduzido por Unidade Linguística Alfa. A ação resultou na neutralização de ameaça e preservação de vidas diplomáticas. No rodapé, as iniciais A.L.A. Alencar L. Amanda. Eu. Por que agora? Perguntei, sem levantar a cabeça. Porque certas verdades demoram a encontrar o momento certo para serem ouvidas, respondeu ele. E talvez o seu momento tenha chegado. Devolvi o documento. Com todo respeito, senhor, eu não preciso disso. Ele assentiu. Eu sei, mas é bom que fique nos arquivos, para que um dia, quando alguém perguntar o que faz uma tradutora do exército, tenham uma resposta. A conversa terminou ali, sem gestos, sem solenidade. Apenas o entendimento silencioso entre duas pessoas que viram o mesmo abismo e escolheram não cair. Saí da sala com a sensação de que uma página havia sido virada, mas não a última. Nos dias seguintes, meu pai me ligou várias vezes. Eu não atendia. A cada mensagem de voz, a voz dele parecia mais hesitante, como se procurasse um modo de se desculpar sem usar a palavra desculpa. Quando finalmente atendi, ele disse apenas: Ferraz me contou. Eu não sabia. Não era para saber, pai. Mas devia. Não, devia confiar. Do outro lado, silêncio. Depois uma frase simples. Você se parece mais com sua mãe do que imagina. Meu irmão, por outro lado, preferiu o caminho da fuga. Postou uma foto em uma viagem ao exterior com a legenda Fazendo História, como se ainda precisasse provar algo. Eu não senti raiva. Só pena. Ele nunca entenderia que as histórias mais importantes são as que não podem ser contadas. O reconhecimento veio de forma lenta, discreta, como tudo em minha vida. Um convite para palestrar em um seminário sobre linguística militar, uma carta de agradecimento do Comando-Geral. Um artigo em uma revista interna que me chamava de Referência Ética no Serviço. Nenhum desses gestos me enchia de orgulho, apenas de uma estranha nostalgia, porque eu sabia que cada palavra bonita ali escondia o mesmo pacto de silêncio. Um dia no corredor, a nova geração de tradutores me chamou de lenda viva. Ri. Lenda é coisa de quem já morreu, respondi. E era isso que eu temia, ser tratada como um mito para que ninguém precisasse ouvir a mulher de carne e osso que ainda carregava pesadelos com vozes em russo. Mas à medida que o tempo passava, comecei a perceber que o verdadeiro reconhecimento não vinha de cima, mas dos pequenos gestos. Um sargento que me agradeceu por revisar um relatório e evitar um erro fatal. Uma recruta que me procurou chorando porque queriam transferi-la e disse: Quero ser como a senhora, forte e silenciosa. Eu a abracei e disse: Não queira ser silenciosa. Queira ser ouvida quando for a hora certa. O general Ferraz me visitou uma última vez antes de se aposentar de vez. Trazia um presente. Uma moeda de desafio, uma daquelas que oficiais trocam entre si em missões especiais. Gravado nela, apenas uma palavra: Delta. É simbólica, ele disse, mas você sabe o que significa. Peguei a moeda, pesada, fria. Sim, senhor, significa que o silêncio tem peso. Quando ele foi embora, fiquei sozinha na sala,
olhando a moeda girar entre meus dedos. Pela primeira vez, não senti raiva do silêncio, nem orgulho da lealdade. Senti gratidão. Porque o que me definia não era o que escondi, mas o que escolhi proteger. Dias depois, recebi um convite oficial para uma cerimônia discreta. Não era pública, nem televisionada. Apenas alguns oficiais, linguistas e o alto comando. Disseram que iriam honrar contribuições invisíveis à segurança nacional. Fui. No pódio, chamaram 3 nomes, todos homens. Depois, uma menção sem nome. E a linguista que interceptou Moscou Delta, cuja precisão salvou operações e evitou perdas. Aplausos breves, formais. Eu permaneci sentada. Ninguém sabia que era eu, e eu preferia assim. Quando tudo terminou, uma tenente jovem se aproximou, segurando o programa impresso da cerimônia. "Foi a senhora, não foi?" Perguntou, quase sussurrando. Eu sorri. "Por que acha isso?" Ela deu de ombros. "Porque o general olhou para você quando falou precisão. Saí antes que as luzes se apagassem. Do lado de fora, o céu estava limpo, e o ar tinha cheiro de ferro e chuva distante. Peguei o carro, liguei o rádio e deixei que a música preenchesse o espaço onde antes havia segredos. O reconhecimento, percebi, não muda a vida. Só ilumina por um instante o caminho que você percorreu no escuro. E quando a luz apaga, o que sobra é o que você é e o que você escolheu suportar." Naquela noite, voltei para casa, tirei o uniforme, deixei a moeda sobre a mesa e fiquei olhando para ela. O brilho metálico refletia meu rosto, o mesmo de sempre, mas com algo diferente no olhar. Talvez fosse paz, ou apenas a aceitação de que ser lembrada não é o mesmo que ser compreendida. E quando fechei os olhos, o som das vozes do passado veio outra vez, mas dessa vez não me assombrou. Soava como um eco distante, uma confirmação silenciosa de que, mesmo tardio, o reconhecimento havia encontrado o seu caminho. O reconhecimento, ainda que silencioso, se espalhou como um rumor. O tipo de rumor que não tem dono, mas que se move rápido, rasteiro, e chega aonde não deveria. Eu não procurei atenção, mas ela me encontrou mesmo assim. Primeiro veio o telefonema do meu pai. Não aquele tom firme e autoritário de sempre, mas uma voz trêmula, quase desconfortável. "Amanda, posso te ver? Só conversar." O convite soou mais como uma convocação, mas eu fui, por costume, por curiosidade ou talvez por cansaço. Quando cheguei à casa dele, meu irmão já estava lá. Terno caro, relógio dourado, sorriso ensaiado. O mesmo homem que sempre tratou minha carreira como um capricho. Mas dessa vez, o sorriso não chegou aos olhos. Na sala, sobre a mesa, repousava um jornal dobrado, uma página marcada com um clipe metálico. A manchete dizia: "Tradutora militar impede crise internacional. Fontes confirmam Operação Moscou Delta." Não havia nome, mas a descrição bastava para quem quisesse entender. "É você, não é?" perguntou meu pai, a voz baixa, os olhos duros. Eu demorei a responder. "Não posso comentar." Ele respirou fundo, apoiando as mãos na mesa. "O general me contou que você foi essencial naquela operação. Por que nunca disse nada?" Olhei para ele, e o que vi não foi orgulho, foi desconforto. "Porque não podia, pai. E mesmo que pudesse, você não teria acreditado." Meu irmão bufou. "Ah, por favor, isso é exagero. A imprensa adora inflar história de militar. Deve ter sido sorte." O olhar do meu pai o cortou. "Sorte? É. Ela sempre foi boa com línguas, mas isso aí parece invenção." "Chega, Renato", disse meu pai firme. "Se fosse um homem no lugar dela, você estaria aplaudindo." Aquela frase caiu como um soco. Pela primeira vez, meu pai me defendeu. Mas foi tarde demais. Anos de silêncio e descaso não se apagam com uma frase. "Não precisa defender ninguém, pai", eu disse. "Não vim aqui para isso." Peguei o jornal da mesa e o dobrei com calma. "Vim porque você pediu para conversar." O silêncio ficou espesso, pesado. Meu irmão se levantou, nervoso, como quem tenta retomar o controle. "Então quer dizer que essa história é real? Que você trabalhou numa missão secreta e não contou nem pra gente?" "Era segredo militar, Renato." "A segredo ou desculpa?" Olhei para ele, e pela primeira vez não vi um irmão. Vi um homem que não suportava perder o centro do palco. Meu pai se sentou devagar, como quem absorve um golpe.
Eu devia ter entendido antes, murmurou. Achei que estava te protegendo quando te pedi para não se arriscar. Você sempre foi diferente, Amanda. Sempre quis fazer as coisas certas, mesmo quando ninguém via. E o senhor sempre achou que eu estava errada por isso. Ele não respondeu. Só passou a mão no rosto e ficou ali, imóvel, olhando para o nada. Meu irmão começou a rir. Um riso tenso, falso. Agora vocês vão me dizer que ela é heroína nacional? Vamos lá, pai. Você mesmo dizia que o exército era perda de tempo. E eu estava errado, respondeu o velho. O silêncio voltou, denso como fumaça. Eu olhei para o relógio e percebi que já era tarde. Tenho que ir, disse, levantando-me. Mas meu pai se levantou também. Amanda, espera. Eu quero te mostrar uma coisa. Entrou no escritório e voltou com uma caixa de madeira. Dentro estavam velhas fotos, medalhas, documentos amarelados. Isso era do seu avô. Ele também trabalhou na inteligência, sabia? Nunca contou a ninguém, nem para mim. Só descobri depois que ele morreu. Peguei a foto. Um homem sério, de uniforme. O mesmo olhar endurecido que o tempo me ensinou a carregar. Então o silêncio é de família, comentei, meio amarga. Parece que sim, respondeu ele. Mas talvez você tenha sido a primeira a transformá-lo em algo que faz sentido. Meu irmão se levantou bruscamente. Ah, por favor. Agora ela é exemplo da família? Passou a vida escondida atrás de computador e vocês querem fazer disso orgulho? Você acha que coragem é só carregar arma? Perguntei. Coragem é ouvir o que os outros ignoram e não enlouquecer com o peso. Ele riu nervoso. Você sempre fala como se fosse uma mártir. A vida real não é filme, Amanda. Você tem razão, respondi. Na vida real, heróis não têm créditos no final. Saí antes que ele pudesse responder. No caminho até o carro, senti o corpo inteiro vibrar com a mistura de raiva e alívio. Meu pai veio atrás de mim, parou na porta. Ele é um idiota, disse. Mas um dia vai entender. Talvez. Mas não precisa. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Eu sei. E era verdade. No carro respirei fundo e liguei o motor. O reflexo da casa se projetava no retrovisor. Meu pai parado na varanda, meu irmão gesticulando, e eu partindo, como sempre. Era o retrato da nossa história, cada um preso em um papel que não escolheu. Nos dias seguintes, meu telefone não parou. Colegas de base, conhecidos de infância, gente que nunca me deu atenção perguntando se era verdade, se eu era aquela tradutora da notícia. A maioria queria apenas uma história para contar. Eu respondia o mesmo a todos. Não posso comentar. Era a minha forma de manter o controle e de lembrar a mim mesma que a verdade, quando dita em voz alta, deixa de ser nossa. Meu pai tentou se aproximar. Enviava mensagens, fotos, até recortes de jornais internacionais. Olha, sua história saiu em um site americano. Eu agradecia, mas não comentava. Sabia que aquilo o orgulhava, mas o orgulho dele vinha misturado com culpa. Culpado por nunca ter perguntado o suficiente, por ter se envergonhado do meu silêncio, por não ter entendido que a filha calada talvez fosse a que mais gritava por dentro. Meu irmão, por outro lado, reagiu como eu esperava, afastando-se ainda mais. Começou a ironizar nas redes sociais, postar frases sobre mérito fabricado e quem trabalha de verdade não precisa de segredos. Não respondi. Deixei que falasse. O silêncio, mais uma vez, era minha arma. Uma semana depois, o general Ferraz me ligou. Seu pai me procurou. Disse, está tentando entender o que aconteceu. Não há o que entender. Ah, sim. Ele precisa ver que o mundo não é só preto e branco. Você o ama, Amanda? Amar não é o problema. É perdoar o que veio junto com o amor. Do outro lado da linha, o general suspirou. Então já está no caminho certo. Mas o mundo civil não entende o que é servir em silêncio. Naquele mês, um jornalista insistente descobriu meu nome por vazamento interno e publicou uma matéria sem autorização. Tradutora brasileira foi peça-chave em operação internacional, dizia. O texto era repleto de erros e suposições, mas bastou para transformar minha rotina num inferno. Liguei para o general. Eu pedi para ficar no anonimato. Eu sei, já estamos tratando disso. Tratar como? O estrago já está feito. Do outro lado, apenas silêncio. Entendi que não havia o que fazer. No dia seguinte, encontrei meu irmão na porta do prédio onde eu morava. Parabéns,
disse com sarcasmo. Agora todo mundo sabe quem é você. Finalmente vai ter os aplausos que sempre quis. Eu nunca quis aplausos. Ah, claro. Então o que quer? Medalhas? Reconhecimento? Porque humildade você nunca teve. Olhei para ele, cansada. Você confunde humildade com submissão. Eu escolhi o silêncio porque ele protegeu pessoas. Você escolhe o barulho porque ele te protege de si mesmo. Ele não respondeu. Apenas virou as costas e foi embora. Eu o deixei ir. Era o colapso inevitável do orgulho. O dele e o da família inteira. Meu pai, envergonhado pela exposição, parou de me ligar. Minha mãe, no meio do fogo cruzado, mandava mensagens curtas. Amo você. Só isso importa. Nas semanas seguintes, percebi que a notoriedade é uma prisão diferente. As pessoas não olhavam mais para mim, olhavam para a história. E a história, como toda narrativa pública, já não era minha. Então fiz o que sempre fiz. Me retirei em silêncio. Pedi transferência para uma unidade no litoral, onde ninguém me conhecia, e recomecei do zero. No dia da mudança, encontrei o jornal antigo no porta-luvas do carro. A mesma manchete. A mesma foto do general. O mesmo texto que havia desencadeado tudo. Rasguei em pedaços e joguei pela janela, vendo as folhas voarem como lembranças que finalmente perdem o peso. Naquele instante entendi algo simples. O reconhecimento não cura, e o orgulho, quando cai, faz menos barulho do que a gente imagina. O colapso da minha família não foi uma explosão. Foi um silêncio. O mesmo que me acompanhou desde o começo. O mesmo que, paradoxalmente, sempre me protegeu. O litoral me recebeu com um vento salgado e um céu que parecia limpo demais para alguém acostumada com a sombra dos quartéis. A nova base ficava afastada da cidade, entre dunas e antenas de comunicação. Não havia barulho de trânsito nem desfile de oficiais, só o som das ondas misturado ao zumbido constante dos radares. Ali, ninguém me conhecia pelo nome ou pela história, e pela primeira vez em muitos anos, isso me pareceu um presente. A transferência tinha sido a pedido, mas todos sabiam que era uma forma discreta de me tirar do centro das atenções. Depois do vazamento do meu nome, o exército precisava me afastar dos holofotes sem admitir publicamente que uma de suas analistas fora exposta. Eu não reclamei. Naquele momento, o anonimato era tudo o que eu queria. A rotina era mais leve, quase monótona. Revisava relatórios, treinava jovens tradutores e passava as tardes sozinha em uma sala envidraçada de frente para o mar. Às vezes, ficava observando o horizonte, tentando convencer a mim mesma de que ainda pertencia àquele mundo. Outras vezes, me perguntava se já não havia passado tempo demais traduzindo as guerras dos outros, enquanto a minha seguia acontecendo por dentro. O general Ferraz ainda me escrevia, raramente, cartas curtas, quase bilhetes. Ouvi dizer que o mar ajuda a limpar a mente, escreveu uma vez. Mas a gente nunca esquece o som das vozes que traduziu. Guardei todas as cartas em uma pasta vermelha, a mesma cor da pasta da Operação Moscou Delta. Era uma lembrança, um símbolo do que não podia ser dito. Certa manhã, encontrei um envelope oficial sobre minha mesa. Carimbo vermelho, sigilo nível 4. Dentro, um convite. Reunião confidencial no Comando Central de Brasília. Presença obrigatória. Sem detalhes. O estômago apertou. Anos de instinto me ensinaram que convocações assim nunca trazem boas notícias. Viajei 2 dias depois. O corredor do comando era o mesmo de sempre. Frio, silencioso, sem janelas. O major que me recebeu não sorriu. Assine aqui, por favor. Entregou-me um termo de confidencialidade renovado. Eu já havia assinado dezenas deles, mas esse tinha algo diferente. A última cláusula dizia que eu reconhecia a existência e a destruição de documentos relacionados à Operação MD. O que isso significa? Perguntei. Significa que, oficialmente, ela nunca aconteceu. Mas já foi desclassificada. Ele me olhou como quem fala com uma criança. Desclassificada para consulta interna, não para divulgação. Há protocolos novos. Certos arquivos não podem mais existir. Assinei. Não por obediência, mas porque lutar contra o que já está decidido é desperdiçar força. Quando devolvi o papel, o major me entregou uma pasta lacrada. Isso é seu. Abri. Lá dentro estavam cópias dos meus relatórios antigos.
com trechos riscados, nomes apagados, parágrafos inteiros censurados. Entre eles, uma folha em branco com o carimbo. Arquivo inutilizado. Foi estranho ver parte da minha vida transformada em segredo de novo, como se eu tivesse sido apagada pela segunda vez. É uma medida de segurança, disse o major. Há novos acordos diplomáticos. Tudo que envolva Moscou Delta precisa desaparecer. Ele fez uma pausa. Você entende? Entendo, mas não concordo. Voltei ao litoral com a sensação de que o chão havia se deslocado. À noite, sentei-me na varanda do alojamento, ouvindo o mar bater nas pedras. Pensei em tudo que tinha feito, em tudo que me tiraram, e percebi que o silêncio, que antes me protegera, agora me parecia um cárcere. Havia algo errado em fingir que nada aconteceu quando a história estava marcada em mim como cicatriz. No dia seguinte, abri a pasta vermelha e espalhei os papéis sobre a mesa. As páginas censuradas, as anotações manuscritas, os bilhetes do general, tudo ali, diante de mim, como um quebra-cabeça mutilado. Peguei o gravador que sempre mantive escondido, o mesmo que usei para digitalizar as transmissões originais, e comecei a falar. Não era um relatório, nem uma confissão. Era apenas a minha verdade, do jeito que eu lembrava. Gravei por horas. Contei o que vi, o que ouvi, o que perdi. Falei dos colegas que desapareceram, das ordens absurdas, do peso da lealdade. Falei do dia em que percebi que, dentro da hierarquia, o valor de uma vida se mede pela utilidade do segredo que ela carrega. Quando terminei, havia mais de 4 horas de gravação. Guardei o aparelho dentro de um envelope e escrevi à mão, para ser ouvido apenas se eu não puder mais falar. Não sabia para quem, nem quando. Apenas sabia que precisava existir um registro que não pudesse ser apagado por carimbo algum. Os meses seguintes foram estranhamente calmos. O mar, constante, começou a dissolver minha ansiedade. O som das ondas substituiu o zumbido dos rádios. Comecei a correr pela praia antes do amanhecer. A areia molhada sob as botas me lembrava que ainda havia chão sob os pés. Aos poucos, a ideia de desaparecer, dessa vez por escolha, começou a parecer uma promessa de liberdade. Certo dia, recebi uma mensagem cifrada no terminal interno. O remetente era anônimo, mas o conteúdo me fez gelar. Eles sabem da gravação. Não havia assinatura, nem localização. Desliguei o computador, queimei o papel onde anotei o código e fiquei imóvel, ouvindo o próprio coração. Passei a semana seguinte como quem vive à espera de uma visita. Nenhuma chegou, mas o medo é um visitante que não vai embora quando a porta está trancada. Comecei a dormir com a arma de serviço ao alcance da mão, um hábito que não tinha desde os tempos de interceptação. Foi então que o general Ferraz apareceu na base, sem aviso. Encontrei-o no pátio, o mesmo olhar cansado de sempre. Recebi um recado, disse. Dizem que você anda guardando lembranças demais. Lembranças não são crime. Depende de quem as ouve. Entramos na sala de reuniões vazia. Ele fechou a porta, baixou a voz. Escute, Amanda. Há gente nova no comando. Eles querem apagar o passado, reescrever versões. É política, não honra. Se você tiver algo, destrua. E fingir que nada aconteceu outra vez é a única forma de sobreviver. Olhei para ele e percebi que o homem que um dia fora símbolo de firmeza, agora falava com o peso de quem se rendeu ao tempo. Com todo respeito, senhor, disse. Sobreviver não é o mesmo que viver. Ele sorriu triste. Você fala como seu avô. Naquela noite tomei a decisão. Peguei a pasta, a gravação, e saí da base dirigindo sem destino, até encontrar uma estrada deserta que terminava num penhasco à beira-mar. Abri o porta-malas, tirei os papéis, senti o vento arrancar alguns da minha mão. O céu estava pesado, prestes a chover. Coloquei tudo sobre uma pedra e risquei um fósforo. As chamas dançaram rápidas, famintas. O cheiro de papel queimado se misturou ao sal do ar. Mas guardei uma única página. O primeiro relatório, o que dizia apenas interceptação bem-sucedida. Voz identificada. Dobrada, coube no bolso do casaco. Não por vaidade, mas para lembrar que a verdade existe, mesmo quando está classificada. Voltei para casa antes do amanhecer. No espelho, a fumaça ainda parecia presa ao meu cabelo. Sentei-me na cama e ri. Um riso cansado, quase sem som. Não havia mais segredos, nem provas, nem dossiês. Só eu, a memória e o mar.
Na manhã seguinte, pedi exoneração voluntária. O coronel tentou argumentar. Disse que era precipitado. Eu apenas sorri. A guerra acabou, senhor. Só esqueceram de avisar. Ele assinou o documento sem insistir. E foi assim que deixei para trás o uniforme, o crachá, o juramento. Tudo o que me definira por tantos anos. Mas a verdade, mesmo classificada, continua viva em quem a carregou. E há coisas que nem o fogo, nem a burocracia conseguem apagar. Faz 1 ano desde que deixei o uniforme dobrado sobre a cama da base e assinei minha exoneração. 1 ano desde que fechei a pasta vermelha e deixei o mar apagar o rastro do que fui. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais a sargento, nem a tradutora, nem a sombra de quem tentou ser invisível por dever. Vejo uma mulher que aprendeu a existir no intervalo entre o som e o silêncio. A vida civil é estranha para quem viveu tanto tempo dentro de paredes que respiram ordem. No começo, eu acordava às 5, por reflexo, mesmo sem trombetas, sem escalas, sem relatórios para revisar. Caminhava pela casa em silêncio, esperando uma voz que nunca vinha. Aos poucos, comecei a criar novos rituais. O café passado devagar, o rádio em volume baixo, as janelas abertas para o vento. Aprendi que liberdade também tem som, e que às vezes ela soa como o mar quebrando contra as pedras. Aluguei uma pequena casa branca em uma vila de pescadores. Não há nada de especial nela. Paredes simples, chão frio, cheiro constante de sal. Mas é minha. E pela primeira vez, essa palavra, minha, não carrega culpa. Comprei uma mesa grande, mas nunca a enchi de gente. As visitas são raras, e eu gosto assim. O silêncio que antes me sufocava agora é um companheiro calmo, previsível, quase afetuoso. De vez em quando, a rotina é quebrada por algo que vem do passado. Uma ligação do general Ferraz, agora aposentado, perguntando se ainda sonho com transmissões. Um e-mail de um jovem tradutor que ouviu falar de uma mulher que evitou uma guerra sem dar um tiro e quer conselhos. Eu respondo todos, sempre com poucas palavras. Não por arrogância, mas porque aprendi que cada frase dita carrega um peso e que há coisas que perdem a força quando explicadas demais. No primeiro inverno aqui, recebi um pacote sem remetente. Dentro, uma gravação digitalizada e uma folha datilografada com a frase: "Algumas vozes não se apagam, só mudam de frequência." Era a minha voz. Reconheci de imediato. Uma das fitas que gravei antes de queimar os arquivos. Alguém havia recuperado e me devolvido. O som estava distorcido, com interferência, mas pude ouvir as palavras que um dia deixei presas ali. A verdade não precisa de testemunhas, só de quem a carregue até o fim. Ouvir aquilo foi como encarar um espelho do passado. Fiquei sentada no chão, os fones nos ouvidos, sentindo o eco da minha própria respiração antiga. Era como se eu estivesse ouvindo uma versão de mim que ainda acreditava que justiça e obediência podiam coexistir. Desliguei o aparelho e o guardei na gaveta, junto da página que salvei da queima. A única prova de que tudo foi real. Não por nostalgia, mas por necessidade de lembrança. Na vila ninguém sabe exatamente o que eu fazia antes. Dizem que eu trabalhei com o governo. Outros acham que fui professora. Deixo que pensem o que quiserem. Quando me perguntam se sinto falta da farda, respondo que sinto falta da certeza. No quartel, tudo era definido. O que vestir, o que dizer, o que calar. Aqui fora, o silêncio é escolha, e escolher exige coragem. Às vezes, caminho até o cais no final da tarde e observo os pescadores retornando com os barcos cheios. Eles gritam, riem, discutem. Uma coreografia ruidosa que, de algum modo, me acalma. Uma vez, um deles me perguntou por que eu nunca falo sobre o que fazia. Porque o mar entende melhor do que as pessoas, respondi. Ele riu, sem entender, e ofereceu um peixe em troca de uma história. Recusei o peixe e guardei o sorriso. Certa manhã, acordei com o barulho de uma moto parando diante da minha casa. Era o carteiro, com um envelope oficial. O selo me fez gelar. Ministério da Defesa. Pensei em ignorar, mas o instinto antigo venceu. Abri. Dentro, uma carta breve. Comunicamos que a servidora Amanda L. Alencar foi agraciada com a Ordem do Mérito Militar, categoria Distinção, cerimônia restrita, presença opcional. Li 3 vezes. O papel tremia entre meus dedos. Depois de tanto tempo, de tanto esforço para desaparecer, queriam me homenagear. Ri sozinha. Um riso curto, quase incrédulo.
Guardei a carta na gaveta e fui caminhar na praia. A maré estava alta, o vento gelado. Pensei no general Ferraz, no major que mandou apagar tudo, em Oliveira, o analista que desapareceu, e no quanto todos nós viramos notas de rodapé em relatórios secretos. Pensei no meu pai, que talvez lesse a notícia no jornal e dissesse orgulhoso: "Essa é minha filha", sem nunca entender o que aquilo realmente custou. Não fui à cerimônia. Enviei uma carta simples, escrita à mão. Agradeço a condecoração, mas o silêncio já foi a minha medalha. Nenhuma resposta veio. E tudo bem. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e deixei o som do mar preencher o espaço que as palavras deixaram. O céu estava limpo, e pela primeira vez em muito tempo, não pensei em códigos, em interceptações, em relatórios. Pensei apenas em mim, a mulher que um dia traduziu o inimigo e descobriu que o verdadeiro campo de batalha era dentro do próprio peito. Meses depois, encontrei um recorte de jornal deixado na porta. A manchete dizia: "Herói anônimo da Operação Moscou Delta morre sem reconhecimento oficial." Abaixo, uma foto antiga do general Ferraz. Ele havia partido, e de repente percebi: eu era a última testemunha viva daquela história. A última voz que ainda sabia o som exato do que foi dito naquela ligação. Passei a madrugada em claro. Pensei em todas as vozes que traduzi, nas palavras que jamais pude repetir. Pensei no peso que carreguei e no alívio que senti quando o fogo apagou as provas. E entendi, enfim, que a minha missão não era ser lembrada. Era garantir que o que precisava ser esquecido continuasse esquecido. No amanhecer, peguei a gravação da gaveta e caminhei até o penhasco onde queimei os papéis. O sol nascia devagar, dourando a água. Segurei o pequeno dispositivo entre os dedos. Por um momento quase hesitei, mas então o sol bateu nele e percebi o reflexo do meu próprio rosto. Sorri. "Missão cumprida", murmurei. Lancei o gravador no mar e fiquei observando enquanto afundava, até desaparecer sob a luz que tremia na superfície. O vento soprou forte, bagunçando meu cabelo. Respirei fundo e fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não havia medo, nem raiva, nem saudade. Só paz. A paz de quem viveu o suficiente para entender que algumas histórias não precisam ser contadas para existirem. Quando voltei para casa, o telefone tocava. Atendi. Era meu pai. A voz dele, envelhecida, soava mais calma. Li sobre o general. E pensei em você. Ele merecia ser lembrado. E você também. Não, pai. Eu precisava ser esquecida. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então está bem, mas saiba que eu me lembro. Depois que desliguei, fiquei parada, olhando o horizonte. O mar, infinito, refletia um brilho pálido de sol. Pensei em tudo o que deixei para trás. As palavras, as fardas, as vozes, o medo. E entendi que a vida inteira eu havia traduzido o mundo dos outros, mas só agora começava a entender o meu. A história termina aqui, não com aplausos, nem com medalhas, mas com o som do mar cobrindo tudo o que um dia precisei esconder. E no fundo, é assim que deve ser. Porque algumas vozes não precisam gritar para mudar o rumo das coisas. Precisam apenas existir, mesmo quando o mundo finge não ouvi-las. E eu existo. Silenciosa, mas inteira. Essa foi a minha última tradução.